historicidade não se sustenta. Amém? Leitura em classe. Vamos colocar de pé, né, irmão? Eu vou estar lá no hino para a igreja vai. Ou vou ler o primeiro, cada um lê um. Tá bom? Fica mais fácil, né? Leitura em classe. Está em João 1, do 1 ao 3. Depois nós vamos estar lendo 1 João 4, do 1 ao 3 também. 2 João, versículo 7. Né? Vamos estar lendo então? Pode começar? O que era, desde o princípio, o que vimos com os vossos olhos, o que temos contemplado, é as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O 2, Maria. Porque a vida foi manifestada e nós vimos, testificamos a voz, anunciamos Missão 3. a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 3. Versículo 3. Pastor? Eu leio para a irmã. Achou, missionário? Então tá. Versículo 3 da lição bíblica. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Pastor? Como assim? 1 João 4, versículo 1, embaixo. Primeiro versículo do João 4. Lição 3, né? Era leitura de classe? Não, leitura bíblica. Ela leu como esse livro? Livro 3, Leu 3. o último de João. João capítulo 4, versículo 1. Não, pega muito para ler, que eu estava pegando o telefone da mulher. A senhora pode ler? Deixa que eu vou ler. Amados, não creias em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecerei o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. 3. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Próximo. A última. 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Amém. Tá? Então vamos orar. Senhor, Pai, nesta manhã, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela ministração da tua palavra, Pai. Meu Deus, abençoa cada filha que estará, Pai, explanando, ó Pai, para nós, ó Pai, aquilo, Pai, que o Senhor tem falado conosco, Pai, revela, Pai, a tua vontade, teu querer sobre a vida do teu servo, e prepara o nosso coração, Pai, para receber de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Gostou bem? O que vocês acham? Qual nota vocês vão ganhar? 9,5. 10. Presbítero Pedro. Qual nota que você dá para a irmã? Pastor, deu 1. É 7. Isso é porque eles têm como filha, né? Imagina você inimigo. É só para descontrair. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Vamos relembrar um pouco da nossa aula passada. Amém? Na aula passada nós aprendemos sobre. Não se lembra aí? Acho que hoje é outra coisa.
Falamos, meu irmão, os judaizantes. Os judaizantes, quem eram os judaizantes? Descendência de Judá. Os judaizantes eram os vira-casaco. Não é, pastor Carlos? Eram os vira-fogo. Os judaizantes, irmãos, eram aqueles que vinham da igreja de Jerusalém para poder tentar infiltrar na igreja costumes judaicos. Eu posso trazer costumes judaicos para a igreja? Posso, desde que eu não coloque Jesus Cristo junto com ele. Exemplo, o que são elementos judaicos, irmão? Presta atenção aqui, amém, irmão? Me ajuda aí, irmão. Quem vai me ajudar aí? Amém? A senhora, eu também lembro. O que é elemento judaico? A arca é um elemento judaico. Eu posso trazer a arca para a igreja? Posso, desde que eu não faço dela um elemento de idolatria. Então, irmãos, aqui está a arca, que está a presença de Deus. Eu posso trazer um candelabro para a igreja? Posso, desde que eu não falo que use ele conforme os judeus usam. Então, eu posso ter elementos judaicos na igreja? Não devo, mas posso, tipo um bizu, né, irmão? Mas é necessário? Não é, eu não vou usar aqui. Né? Posso ter um gasofilácio? Posso, nós temos gasofilácio. Né? Posso sim. Gente, eu acho que esse vaso, eu acho, vou pôr esse vaso. Posso pôr aqui? Pode pôr. Coloca aí em cima do púlpito. Não, aí Deixa eu quietinho, entendo. porque nunca vou acabar dando um prejuízo. Então, irmãos, os judaizantes eram aqueles então que vinham em nome da igreja sede para poder infiltrar elementos judaicos na igreja. Falamos também de heresias. Quem se lembra o que é heresias? O dicionário está aqui, ó, pegou essa parte? Heresias é o que, irmão? Falsas doutrinas. Né? Falamos também de seita. Lembrando que seita é o que, irmão? Seita é toda religião que se fecha entre ela, que tem os seus dogmas, tem as suas doutrinas, tem os seus ensinamentos, que não se mistura. Né? Falamos de apologia. O que é apologia, irmãos? Fazer a defesa da fé cristã. Até falei, né? Você fazer a defesa tem que ter conhecimento. Advogado sem formatura não resolve nada. Né? Então, nós temos que guardar essas palavras conosco, amém, irmãos? Heresia, seita e apologia. Amém? Bora lá aprender? Hoje vamos falar de encarnação. Quem aqui acredita em encarnação? Silêncio. Quem aqui acredita em encarnação? Ninguém acredita em encarnação? Encarnação, sim. Reencarnação aqui não. Opa! Não sabe agora, né? O que é encarnação? Vamos ver. Fulano encarnou no outro. Né? Então vamos lá. Encarnação, irmãos, é entrar no corpo, se tornar o que? Materializado. Reencarnação, quando falou, ó, o pai do fulano reencarnou. Você acredita nisso? Não. Você não é espírita. Né? O espírita acredita, né, missionário? Acho que uma comigo, nem o católico acredita nisso, tá? Né? Você gostaria de reencarnar aqui de novo por você morresse? Quem gostaria de voltar aqui depois da morte? Fazer o que aqui, gente? Tá difícil para ir embora, né? Não é, pastor? O senhor gostaria de voltar aqui? Não é, pastor? O senhor gostaria, pastor, de voltar aqui depois que eu morresse? Eu acho que o pai do pastor Márcio é reencarnado nele. Não, eu acho que o fulano reencarnou no cachorro, reencarnou no gato. Irmãos, nós vamos então em reencarnação. Nós acreditamos na encarnação. Vocês estão vendo a minha boca mexer, está um som da minha voz, mas é por causa do meu espírito e a minha alma. O dia que eu sair de dentro desse invólucro, meu corpo serve para quê? Para mais nada. Então nós estamos o quê? Encarnados. Amém? Alguma dúvida até aí, irmãos? Vamos lá, a nossa introdução, pastor Carlos Alberto da Nóbrega, por gentileza. Vamos começar a
apologética, psicológica do presente de criança, com o tema a encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo, do mesmo o apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade, a descendência de Jesus. Se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve um corpo físico humano. Presente missão é uma apologia em sua humanidade. Muito bem, pastor. Deixa Deus te usar. A gente, quando abre a Bíblia Sagrada, a gente observa que Jesus, quando ele nasceu, né, ali junto a o seu pai e a sua mãe, ele se dedicava a dar ensino para doutores, era uma criança, né? E a sua idade ia se avançando, com 12 anos, o povo se admirava de ver ele falar do amor do pai dele, e ir crescendo, aquele povo observando aquela criança, e assim sucessivamente, ele foi dando as instruções dos seus discípulos, fazendo sinais de maravilha, e eu creio que isso aí. Muito bem, pastor. Glória a Deus. Então, a nossa introdução já vem mostrando para nós aí que hoje você vai virar um apologeta, rapaz, um defensor desse ensinamento aqui que é contra a encarnação de Jesus. Amém? Então, essa aula de hoje é para você aprender a se defender contra essa heresia, né, que eles pregam aí, que vamos falar dos docetas, né, que prega que Jesus não encarnou. Amém? Para que é a lição de hoje? Aprender a se defender contra a doutrina da não encarnação. Amém? Depois você vai esmiuçando aí. Bora lá? Tópico primeiro. Então, a nossa palavra-chave é docetismo. Diga docetismo. Docetismo. Fala docetas. O que é docetas, pregador? Não é doce, não. Quem que gosta de doce? Pastor Marcos? Pastor Marcos, tua mão. Baixa a mão, funcionário, pega o filho. O senhor gosta de doce, pastor Marcos? Vamos direto, vai como? Vai como direto. Presbítero gosta de doce? Mas não é doce, pessoal. Amém? O que eram os docetas? O que é o docetismo? O termo vem do grego, dokel, que significa ter aparência. Diga, ter aparência. Ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então, o docetismo era uma seita que pregava, presbítero Pedro, que Jesus não veio encarnado, que ele era apenas só em espírito. Isso era o docetismo, né? Nós vamos dizer que o apóstolo João teve problema com eles, por isso João vai alertar a igreja aí de Éfeso. Então, o docetismo, eles pregam, não, Jesus não é bem um corpo humano físico, ele teve uma aparência, é o famoso parece, mas não é. Então eles pregavam isso, os docetas pregavam que Jesus não foi humano, ele foi um espírito que andou por aí pela terra. Amém? Mas nós, com base bíblica, irmãos, acreditamos que realmente ele esteve aqui no meio da humanidade e andou fisicamente. Comeu, bebeu, almoçou, foi no banheiro, né, chorou, bebeu água. Vamos nós. 100% homem. Amém? Então o docetismo ele pregava isso. Ponto de número 2, missionária Angela Branco da Silva de Oliveira, por favor. Silva. E que os docetas ensinavam sobre Jesus? Quem ele ensinava, missionário? Seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrária à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve aparência, teve parentes e amigos, Zacarias, Isaías,
Zacarias e Isaías, Lucas 1, 5, José e Maria, Lucas 2, 4, 5, vizinhos e primos, Lucas 1, 36, 58, pastores, Lucas 2, 8, Simeão, Ana, Lucas 2, 25, 37. Isso sem contar o relato sagrado da sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, né, intelectual e espiritual. Lucas 2, 40, 50 e 2. Very good. Vamos para a Bíblia, partiu Bíblia. Missionária Ângela, Lucas 1, 5. Maria Geraldo, Lucas 2, 4, 5. Okay. Missionária Maria Martins, Lucas 2, 8. Pastor Carlos, Lucas 2, 25. Então, o que os docetas ensinavam? Eles não tinham apenas este ensinamento que contraria a palavra de Deus, mas perceba aí, irmão Luzia, que eles tinham mais doutrinas que se opunham à palavra de Deus. Imagina a trabalheira que os pastores tinham na época, né? Você vinha, pregava uma coisa, vinha os docetas e despregava tudo. E aí, irmãos? E aquelas pessoas simplesinhas, né? Sem muito conhecimento didático, né? Imagina como o pastor ficava preocupado com eles, né? Porque você pega uma pessoa, irmãos, frequentador assíduo, de carteirinha da escola dominical, do curso de doutrina, está sempre um estudioso sério da palavra de Deus, você não preocupa tanto em ela ser enganada. Mas você pega aquela pessoa mais simples, presbítero Pedro, que é meio abobalhada, né, meio boca aberta, né, você fica preocupado, porque essa é uma presa fácil, irmãos. Por isso, o pastor da igreja, o obreiro da igreja, deve ensinar, irmão, incansavelmente a palavra de Deus, irmão. E nós temos pessoas simples. Fala de comigo. Essas pessoas nasceram depois de Cristo? Depois que Jesus... Depois, são docetas. Eles vieram depois. Estava na região de Éfeso ali. Então, irmãos, então eles não pregavam somente isso contra a encarnação, mas eles pregavam outras coisas mais. Nos dias de hoje não é diferente, né? Às vezes nós trazemos docetas para nossos púlpitos, né? Às vezes nós estamos assistindo vídeos de docetas, né? Às vezes nós estamos conversando com docetas, pessoas que estão pregando para a gente e a gente acreditando. Por quê? A gente não tem base bíblica, a gente não conhece Bíblia. Por isso, irmãos, nós precisamos conseguir convocar pastores, nossos irmãos, principalmente os novos convertidos, a frequentar as reuniões de ensino bíblico, né, irmãos? Quem achou aí? Quem é o primeiro a ler? Missionária Ângela. Lucas 1, 5. Isto. Existiu nos dias de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era dos filhos de Arão e se chamava Isabel. Muito bem. Então nós vemos que Jesus teve o quê? Amigos, né? Parentes. Vamos lá, o próximo. Só tem amigo e parente quem é físico, quem tem corpo humano. Fantasma, não tem. Fala aí, missionária. Quem que é o próximo? Lucas 2, 8, né? 2:8. Os anjos e os pastores. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então Jesus teve também o quê? O primeiro dia de nascido dele. Pastores. Opa, se o Jesus Todo-Poderoso teve pastor, já tem me dizendo, se ele teve pastor, ele que é o pastor, teve um pastor, Pastor das ovelhas. se ele que é o pastor, teve um pastor, e nós? Por que então aparecem pessoas dizendo, eu não preciso de pastor, meu pastor é Jesus, né? Pastor mandar em mim, determinar entregar dízimo, oferta, e marcar dia para ir na igreja, pastor não manda em mim.
Ué, pera aí. É doceta. Isso aí não é pregado não, isso é doceta. Sabe por quê, irmão? Jesus teve pastor. Quem foi visitar Jesus? Claro que nós falamos todos pastores, cuidadores de rebanho, de animais, né? Próximo, Jesus teve também o quê? Vizinhos, primos. Quem é o pai aí? Nossa, quem? Amigos. Não é? Vizinhos, primos. Lucas 2,8. Simeão e Ana. Primos, pastores, Simeão e Ana. Lucas 2,25. Só falei vocês? 2,25. Havia em Jerusalém o quê? Um homem com nome, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Tinha gente aguardando a vinda dele. Ou Ana, ou Simeão, Deus não tira a gente da terra enquanto Jesus não for materializado entre a gente. Imagina o coração desse homem e dessa mulher. Só morro depois que eu pegar Jesus nos braços. Eu preciso ver isso. Foi ele que apresentou Jesus? Ele que apresentou. Presídio Pedro, era o sonho dele. Depois que ele vai lá, pega Jesus, aprende, ele fala, agora só pode me levar embora. Realizou o sonho. Então ele sabia, ele tinha consciência disso. Jesus vai se materializar entre a gente. Muita gente não acreditava. Jesus vai sentar aqui nesse banco? Vai sentar aqui, conversar com a gente, vai se tornar um homem, um ser humano comum. Glória a Deus, é forte, irmão. Isso sem contar o relato sagrado da sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2,40. Lucas 2,40. Fala, Jesus. Lucas 2,40. O menino crescia, se fortalecia, e o Espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que maravilha! Espírito, fantasma, cresce no conhecimento, no físico, trabalha. Aqui está escrito, ó, que ele crescia, o quê? Sabedoria e graça. Então era um ser humano comum como qualquer outro, era um homem comum como qualquer outro. A única diferença, olha para mim, irmão, que Jesus não herdou da gente foi a natureza pecaminosa de Adão. Só isso que ele herdou. O resto, não teve desejo, né? O resto, tudo que um ser humano tem, ele tinha. Ele dava fome, ele ia no banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. Mas você disse que ele comia. Tudo que você come tem que comprar fora. Entra por cima e sai, né? Então acontece, ele ia no banheiro, ele comia, ele tinha a casa dele. A Bíblia fala que ele tinha a casa, ele foi em casa, aprendeu uma profissão, se tornou um grande profissional na área da carpintaria, prestava serviço aí, deveria ter uma cartela de clientes imensa, né? Ou trabalhar de graça, não sei, né? Não, eu sou Jesus. Mas é aquele negócio. Mas ele trabalhava para ajudar seu pai. Então ele tinha renda, então ele cobrava. Bom, esse é meu lado homem, tem que te cobrar. Agora é meu lado Deus, outra pessoa. Né? Então tem que saber do que separar as coisas. Então até a nossa declaração de fé, irmãos, da Assembleia de Deus, faz essa defesa aí com base bíblica, né? Aí nós vamos lá, Isaías 7,15. É o Antigo Testamento, né, irmãos? Tem isso, um monte de quando eu falo isso. Sei por quê? Onde é que está a graça? Isaías é o Antigo Testamento. Marcão do povo está chegando. 7,15. Isaías, Jeremias, Lamentações. São Isaías, Jeremias, Isaías. Então já era uma promessa. Eu não gosto de usar o termo antigo, fechado. Pode ler no amarelo, Marquinhos. 7h15, hora de acordar. Acordar nada.
Então Isaías está dizendo aqui, manteiga e mel comerá. Quem é que come manteiga e mel? Somente o humano. Amém? Até aqui entendido, irmãos? Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar no missionário ainda. Aí eu posso falar. E aí, Marcão? Matheus. Eu vou agora. Então, eles são 3. Quer sentar com a mamãe? Senta com a mamãe. Ensina o menino o caminho da andar no missionário ainda. Para quando ele crescer mais do que isso, vamos guiar dele. Então, nós aprendemos sobre a heresia dos docetas, que era o quê? O que era a heresia? O que era a doutrina dos docetas? Pode dar, missionário. Muito bem. Aprendemos isso e aprendemos que eles ensinavam outras coisas além disso. Amém? Ponto 2. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Ponto 3, desculpa. Três dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Quais são eles? Cerinto. Esse Cerinto é o que viveu na época do João, né? Negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, principal representante do gnosticismo, que pregava que o homem não precisa de fé para ser salvo, né? Sírio ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é um outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionado até mesmo em Belém da Judéia, e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então o comentarista destaca para nós aqui alguns principais membros dessas seitas chamadas docetas. Quais são eles? Cerinto, o Saturnino e o Marcião, que pregava aí contra o corpo físico de Jesus. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Tem umas referências, mas não está na revista, tá? Acrescentei. Colossenses. Vizinho do Filipenses. Pode ler pra gente. 2:9. Está na mão. Está na mão, está no coração. Leia, Liz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Porque nele habita o que, irmãos? Corporalmente. Então, nós temos várias bases bíblicas, gente, para a gente provar para essa turma aí, no dia de hoje. Hoje, irmão, só não chama doceta mais, tá? A nossa região não dá o nome de doceta mais. Só não dá o nome da doutrina de doceta, mas eles agem da mesma forma que os docetas. Amém? Heresia sim. Mas o comentarista coloca o nome aqui dessas seitas, tá? Eu não gosto de falar, irmãos, porque é crítico. Eu não gosto de falar, a igreja fulano é seita. Eu não gosto. Eu posso ser até penalizado. Daqui a pouco eu xingo. Sabia que está me tirando. Amém? Glória a Deus. Aí depois eu corto. Amém? Então, o apóstolo está ensinando o quê? Que ele veio o quê? Corporalmente. Então nós temos várias bases bíblicas que combatem esse ensino. São três evangelistas. Essa falsa doutrina aí dos docetas, que Jesus veio apenas em espírito. Amém? Ou fisicamente. 1 Timóteo 3,16, Novo Testamento. 3. Na mão. Tito, Filemons, Hebreus, Timóteo. Pode ler, missionário. Está na mão. Pode ler.
3,16. Muito bem. E sem dúvida, Ó. grande é o ministério Mistério. da piedade. Deus se manifestou em carne, foi purificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Glória a Deus. Irmãos, quando você lê a Bíblia, lá o missionário fez aí, leia os pequenos detalhes, mínimos detalhes. Como é que começa o versículo aí, missionário? Sem Sem dúvida. Sem o quê? Dúvida. Porque toda a escritura ela é o que? Divinamente inspirada por quem? Por Deus. Quem escreveu a Bíblia? Os apóstolos, homens. Mas a inspiração vem de quem? Do Espírito Santo, do próprio Deus. Olha só então, irmão, sem dúvida. Peraí, um docente pode conseguir colocar dúvida na mente e no coração de vocês que são alunos de carteirinha da escola dominical? Olha o tanto de base bíblica, gente, que a gente tem aqui para a gente se defender desses docetas, que hoje não chamam mais doceta, né? Vamos lá. Então, o Cerinto, o Marcião, o Saturnino pregava isso, irmãos. E o Timóteo se preocupou com isso. Então Jesus veio o quê? Em carne ou vem em espírito? Em carne. Como eu sei disso? Pela Bíblia Sagrada. Amém? Então todo obreiro, preste atenção aqui, irmão. Todo obreiro, quando subir no culto, ele tem que saber o que? Manejar bem. Tem que saber manejar, irmão. Obreiro que não consegue manejar, ele tem que tirar o paletó, a gravata, se ele for advogado, e pendurar. Mas como é que ele vai saber manejar, irmãos? Vindo aonde? Domingo, 8 horas, aqui na escola dominical. Nas terça-feiras, nos cultos do doutrina com os pastores. Né? Senão, ele vai ficar o quê? O quê? Gaguejando. Irmãos, eu não sou pregador, não, mas eu não sei o que está escrito aqui, alguém me ensina. A igreja vai perceber que ele é um obreiro o quê? Cru, que ele não tem palavra. Por que ele não tem palavra? Porque ele falta as reuniões de ensino da palavra de Deus. Amém? Ele foge do ensino da palavra. Ele gosta de vir só no dia do outro. Vocês sabem que eu sou do GPT, né? Alguém depois você começou a ensinar a escola do campo, você ficou frio. Que nada, pai, que eu peguei mais fogo ainda. Diga a glória a Deus, Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Não existe avivamento, olha para cá, sem palavra. Sim ou não? Avivamento, gente, não é movimento. Amém? Nós podemos rodar, sapatear, cambalhota, pirulitadas, tudo mais, mas se não tiver palavra, irmão, você vai virar um doceta. O doceta te passa mel na sua boca brincando, sim ou não? Ele não tem palavra. Então o obreiro tem que saber manusear isso, né? Saber pregar dentro das epístolas do apóstolo Paulo. Você sabe que o obreiro é bom, como o pastor falou, quando ele prega, irmãos, epístola do apóstolo Paulo. Complicado, até Pedro achou complicado, né? Ele escreveu umas coisas aqui, não entendeu nenhum. Mas com a ajuda do Espírito Santo, irmão, ele chega lá, diga glória a Deus. Eu vejo aqui na minha frente, irmãos, obreiro potencializado, irmãos, para poder pregar em grandes congressos. Pregar em congressos como esse aqui vai ter em março agora em São Paulo. Só não temos coragem. Só falta coragem. E aí, gente, quem fala aqui no microfone aqui? Amém? Congresso como esse daqui, irmão, vai reunir gente do mundo inteiro, Marcos Neto, aqui, ó. Vai acontecer ela dia 13 a dia 16 de março agora. É lindo demais, né? No quarto ano de oração, quando o pregador falando hoje, a pessoa pode ler os mesmos versículos que está na Bíblia, mas o Espírito Santo ele renova cada vez, né? Cada vez você vai Cada ler, vez tem uma mais. interpretação. Tem uma declaração diferente. Portanto, ele faz campanha com o mesmo versículo, sempre tem mensagem diferente. Cada pregação tem uma interpretação. Bora lá, irmãos. Então nós já sabemos que encarnação é o quê? Entrar no corpo, se materializar, né? Então se você chegasse perto de Jesus e tocasse um cristão nele, ele ia gritar o quê? A interjeição, ai, alguém me tocou aqui, ó, né? Mas também no corpo dele havia
Poder. Quem se lembra da mulher da hemorragia lá, do fluxo de sangue? Não parava no seu ciclo. Ela só chegou e se esbarrou aonde? Naquela fitinha, no barbantezinho que tinha lá nos judeus. Ela só esbarrou e ele sentiu na hora que saiu o poder dele. Opa! Parou tudo! Alguém me esbarrou aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. A multidão parou, talvez se abriu porque ela roda, né? Ô mestre, pode tocar, viu? Tá todo mundo exprimido mesmo. Alguém me tocou de maneira diferente. Propósito. Escola dominical é isso, irmão. Propósito, igreja. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu venho à escola dominical, os cultos, irmãos, de doutrina, os demais cultos, não porque o pastor Carlos está fazendo uma campanha, tal, não sei o quê. Com campanha ou sem campanha, irmão, eu venho. Eu não preciso de campanha para poder me trazer, para poder me puxar para a igreja. O que eu vejo muitos aí, irmãos, infelizmente, pastores dolando, fazendo, inventando coisas para poder conseguir trazer gente para a igreja dele. Isso não funciona, irmãos. Nós não queremos quantidade, nós queremos o quê, pastor Marcão? Qualidade. Crente igual vocês, irmãos, aluno da escola dominical. Ô Espírito Santo, tu és lindo, maravilhoso. Tópico 2. Quem pode ler para a gente? Pastor Carlos, valeu? Marcão do povo. Trabalhar. Vai lá, vai em Jaré. Beijo, devagarzinho, pontuação. Você vai entender. Reformação, Abre a boca. a afirmação apostólica da autoridade de Jesus. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, é dominado de Evangelho sinótico, apresentado a Jesus, exaltando seu aspecto humano, ao passo que João reforça o aspecto divino os 3 evangelhos, expõe Jesus exclusivamente ao poder se dizer que o evangelho de João é a interpretação de Jesus, a expressão de o que era de princípio é uma direção daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome no princípio que era o verbo. Isso significa que o verbo existia, mesmo antes da criação. Mas João nunca perdeu de vista o que o verbo se fez carne. E não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes e o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pela pessoa. Bem? Amém. Você viu, Suzano? Pode. Aos detalhes, irmãos. Amém? Quer ser pregador? Atente para os detalhes. Aprenda a dividir os versículos. Né? A parte A, a parte B, a parte C. Todo pregador tem que saber isso. Tem que saber oratória, tem que saber interpretação e aplicação. Amém? Aqui na teologia, aqui na academia de pregadores, formação de pregadores. Então, irmãos, eu quero ver vocês pregarem ali de forma que eles consigam prender a atenção do povo. Acho que vai voltar. E vai derrubar ele. Vai tomando banho de suor. Amém? Então todo pregador, aqui na Academia Teológica de Pregadores, Não vai ligar não. não, gente, não vai complicar minha vida, como complicar minha Vai vida. baixar o meu volume. Amém. Então o pregador tem que saber isso, irmão. Ler, explicar e aplicar. Amém? Qual é a base da teologia? Ler, explicar e aplicar. Amém? E saber fundamentos, saber tempo que foi escrito aquele versículo, aquele texto, para quem foi, como foi, quais são as finalidades. Vamos lá. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? Como nós vemos lá, Gênesis capítulo 1, o que nós vemos lá? No princípio,
Não, Gênesis 1. No princípio, criou Deus, mas ali está falando do princípio de quê? Da criação das coisas abstrato, humano, terreno, humano, abstrato. Amém? Mas esse princípio aqui que ele está dizendo aqui é o princípio lá em cima, irmãos. Ele diz aqui, ó, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, lá com o evangelho sinótico, que escrevem na mesma sintonia sobre o mesmo assunto, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Então, quando você lê os 3 evangelhos, você vai ver Mateus, Marcos falando de Jesus o quê? Homem, físico, Jesus curou o cego, tocou, pegou o dedo dele lá, tocou nas vistas, cuspiu, fez lodo, passou na vista do cego e enxergou. Tudo é físico. Ao contrário de João, que já vai falar de que? De um Jesus espiritual. Amém? Há contradição? Não, os dois estão falando do mesmo Jesus. Os 3 estão falando do mesmo Jesus. Os aspectos humanos, ao passo que João reforça o seu aspecto divino. Os 3 evangelhos põem exteriormente a parte física, a parte de fora de Jesus, o que João revela o que? O interior de Jesus, a parte interna, a parte de dentro de Jesus. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o verbo. O que é verbo? É toda a palavra que exprime uma, pelo pessoal do segundo grau, do Alvo Tocha, pelo pessoal do Alvo Tocha, toda ação, toda palavra que exprime uma ação, toda ação tem uma reação, não é isso? Se eu jogo para cima, cai para onde? Claro, aí é um pleonasmo, uma redundância, claro, né? Então ele está dizendo aqui, isso significa que o verbo já existia. Quando é que Jesus passou a existir? Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário? Em que faculdade? Qual sapato cabe? Que dia é o aniversário de Deus? Tornão? Diga glória a Deus. Tem que enviar na 3 por mim. Faz igual eu faço lá no Universal, lá não sabe o que é lá, né? 1000 pessoas se entra lá. Aí o pastor falou, dorme não, aprendi com ele. Dorme não, todo dia você dormir. Um dia ele saiu andando mesmo, você nunca viu um pastor de perto? Eu fiz, né? Queria só dormir. Aí, ontem, de verdade mesmo. Daí ele falou, dorme não, ar-condicionado. Então vamos lá, então Jesus o quê? Significa que Jesus é o que? Eterno. Como é que ele passou a existir? A partir do momento que ele entrou no ventre de Maria? Não, Senhor. Ele sempre existiu. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem. Deus está falando para quem, meu amigo? Para eles. Para quem está do lado dele. Então, Jesus, ele sempre existiu. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, se materializou. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, habitou aonde? Entre nós. Esse habitar aí significa o que, irmãos? Morar. Ele veio, cresceu na terra, nasceu, cresceu, estudou lá, tal, provavelmente, entre os rabinos, entre os mestres, então ele habitou, ele morou. Onde você habita hoje? No planeta Terra. Então ele teve uma convivência comum com todo mundo. Oi? Uma convivência. Nossa. Mas também foi visto pelas pessoas. João 1,14. Bora lá, João 1,14. Nós vamos falar do foi visto aí. Atente para os detalhes. Vai ler? Atente para as primeiras palavras do versículo. Nós não queremos obreiro cru, pregador sem mensagem, como diz o pastor Xavier. João 1,14. 1,14.
João, Evangelho. São João. Aninha, está dando para aprender? Com certeza? Então, alguma dúvida? Deixa eu terminar. Está aprendendo sobre a Maria Martins? 1,14. Alto e bom som. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. E vimos a sua glória, embora como dom unigênito do Pai. Nossa, o versículo é bem trocado. O meu diz assim, ó, presta atenção, lendo o seu igual o meu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O meu vimos sua glória, vem comigo. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amigos. Ali está assim, ó. E a palavra se tornou um ser humano. E morou entre nós. Rasgado. Cheia de amor e verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina. A natureza que recebeu como filho Só o 14, só o 14. Só o 14, estuda aí. Agora explica. Esse é só 14, esse é só 14. Agora explica. Já está mais que explicado, né? A Bíblia é falada. Então o verbo se fez. Então João vai dizer o quê? A palavra se tornou humano. Dá para os docetas? Dá para os docetas? Doceta vai bater de frente com a gente? Porque nós temos base bíblica. Amém? Vamos lá. Ponto. Qual podemos? Vamos ver. Ponto. A reformação apostólica, não? Continuidade. É ponto 2. Reafirmação apostólica. Evangelista Pelaci de Oliveira Silva Ferreira. Passa, está fazendo um ciclo de mulher, hein? Está trabalhando tanto aqui hoje. Nós abrimos a escola Nós abrimos a aula. Reafirmação apostólica. 2. Ponto 2, página 21, lição professor. O apóstolo, ele afirma na gravação do seu evangelho, porque vimos com nossos olhos, porque temos contemplado as vossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode aparecer até Redundância. vimos pelos nossos olhos, mas o propósito é mostrar que o mundo ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, o que pode ser tocado. Deus, que com eles conviveu. Vejo que a presença do homem de Marcos no prédio do apóstolo posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre os lados, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história do homem. E o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Isso? Muito bem. Romanos 1,3. Carta de Paulo aos Romanos. Atos Romanos, depois de Atos, amém, irmãos? 1,3. Depois de Atos, antes de Coríntios, depois de Gênesis. 3. A respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Muito bem, missionário. Evangelista, repita o versículo para mim na sua tradução. Fez só. É. Ela fala a respeito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, por ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto a sua santidade divina, e a sua ressurreição provou, com grande poder, que é poderoso. Bem esmiuçadinho, né? A respeito do bem Filho. mastigadinho. Muito mastigado, daí vamos pregar, né? Já pregou. Amém?
Então, acerca do Filho de Deus, que nasceu da descendente de Davi, ou seja, da família genealogia de Davi, segundo o que? A carne. Mais um texto que combate os docetas, o docetismo, os docetas. Né? Veja só o que ele vai dizer aí. Então João vai dizer aqui, vimos com... Qual é a outra forma de enxergar, gente? Entendeu? Qual outra forma de enxergar, pastor Carlos? Então parece um pleonasmo, uma redundância, uma conversação, mas entrar para dentro e sair para fora. Alguém fala, menino, entra para dentro, vem cá para fora, a porta estava aberta, né? Subiu para cima, desceu para baixo, é um pleonasmo. Mas aqui, o João ele fez questão aqui, presbítero Pedro, de que, quer dizer, vimos com nossos olhos, reafirmando que ninguém contou para a gente, nós somos testemunhas oculares. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. É forte ou não é? A pessoa te relatar uma coisa, é uma coisa. Ó, eu vi, tá, sei o quê. Mas você não vai ter o mesmo sentimento que aquela pessoa que teve presente na cena. Sim ou não? Então, mas quando você vê, aí a coisa muda. Né? Se eu te levar numa cena de acidente trágico, uma multi-acidente, fala, pastor João. Onde a fumaça fogo. Sim, glória a Deus. Onde a fumaça fogo. Né? Se eu te levar uma cena, né, onde tem um acidente drástico, né, muito sangue, gente com órgãos para fora, você vai ver que alguém aterrorizado. Mas se eu te contar, você não sente muita coisa. Rapaz, cheguei para terminar uma ocorrência, o pessoal estava caído lá, eu vou te contar naturalmente. E tinha muito sangue, muito sangue. Se eu te mostro uma foto, você já sente do bar. Mas quando você chega lá, você vê a pessoa estirada no chão, né? Depois os irmãos quiserem, não sei se alguém gosta de acidentes, ninguém gosta, né? Socorrista fica torcendo para ter acidente, para trabalhar, você fica dormindo na base. Amém? Depois os irmãos entram lá no Instagram dos bombeiros. Amém? Bombeiro MG. Amém? Então acontece. Então você vê, dorme não, diga glória a Deus. Eu estou não, você é só discípulo dormindo na hora. Você é discípulo na hora. Então, João, vimos com nossos olhos. Ele usa o verbo que no plural, não somente eu vi, mas tem mais gente que estava junto comigo, viu, assistiu, tocou, presenciou tudo. Somos testemunhas oculares. E ele vimos com nossos olhos o que temos contemplado, temos assistido, né? As nossas mãos tocaram. Veja só, quando eu chego aqui e faço o quê? Rapaz, esse cara de verdade mesmo, macho. Olha só, eu abraço ele, eu cutuco ele, eu beijo ele. Rapaz, eu estou tocando, eu só consigo tocar em quem é o quê? Físico. Como é que vem um doceta e fala? Como é que vem um doceta e fala? Alguém abraça espírito? Alguém beija espírito? Alguém toca na ferida de um espírito? Ou docetismo para o meu lado, não. Pera aí, sou aluno da escola dominical por doutrina, irmão. Posso conhecer muita coisa não, mas isso aí ninguém me engana não. Amém? Então ele diz, olha, nós estivemos, participamos, glória a Deus, ouvimos sua voz. Parece que os judeus, eles têm voz grossa, né? Não é uma voz quase rachada, uma voz local. Imagina você ouvindo a voz de Jesus dentro do corpo físico dele. Que hoje foi deteriorado, destruído pela terra, né? Mas imagina ele conversando com as pessoas, ou minha filha, vamos, realmente, o Cid Moreira, minha serva, eu quero falar, porque nada disso, irmão. Jesus conversava igual você conversa dentro de casa mesmo, sabia? Não tinha entonação de voz, não, uma voz natural, né? Eu chegava, cumprimentava as pessoas. Outra coisa, disse que não tinha formosura, né? Pois é, se não tinha formosura, era físico mesmo, né? Sem formosura. Às vezes se preocupa tanto com a estética, meu irmão. Tem que ficar bonito, de qualquer forma. Estica para um lado, corta do outro, puxa para um lado. Gente, qual pastor que falou outro dia aqui? As irmãs estavam abafando, estavam arrasando.
Né? Porque todo domingo ela vem com um vestido diferente. Todo domingo ela não é igual nós, que usa o mesmo terno o ano inteiro, né, pastor Carlos? Né? Eu já sei o termo do pastor Carlos. Tem um que ele guarda só para fazer casamento, para as festas, coisa dele dela assim. O meu você já conhece, é o Geu e o outro que eu comprei agora recentemente. Né? Então, Anderson, o Marco Mendes, já conhece, nós já conhecemos. As roupas dos varões são todas conhecidas. Das irmãs não, todo domingo as trocam, não sei se a troca entre elas, né? Sei lá. Então, acontece. Mas é o pastor Marcos que deu essa pedrada aqui, eu acho, é isso mesmo. As irmãs estavam arrasando. E elas vêm, meus irmãos, passando pelo corredor da igreja como se fosse a rainha Elizabeth. Assim, pastor, né? Só falta os varões chegarem e jogar o tapete vermelho, né? Vem todo mundo. Né? Tem que ter dinheiro, irmão. Cartão de crédito já está. Vai tudo à vista. Amém? Então Jesus, irmão, ele também tinha o seu cheiro, né? Como é que será que era o cheiro dele? Se ele não se perfumasse, estava cheiroso, não, gente, não tinha pecado. Alguém diz que é inferno, não tem pecado. Né? Fala, pastorzão. Ô, Júlio, você falou uma palavra interessante. Qual palavra interessante que eu falei, pastor? Os homens, os varões, eles já têm o estilo, né? O padrão. Agora, as varoas, meu irmão, as varinhas. As varoas, Elas só podem andar com os outros. Na onda, né? qual é o problema de uma mulher? Sapato, bolsa, cinto e vestido. Sim ou não? Cabelo. Cabelo também. As mulheres são mais vaidosas que os homens? Sim ou não? Mas tem a maquinagem também, velho. Tem a maquinagem também. A maquinagem? Aí, ó. Agora, demais se ela vê se uma está vestindo mais melhor do que a outra. Aí está o problema, então. Dá ruim. Hoje é o assunto aqui, né? Glória. Mas nós estamos falando que Jesus também, ele é igual a gente, irmão. Ele também se apontava. Você acha que ele foi na festa lá com uma roupa qualquer, com um equipar qualquer? Não, ele colocou no casamento. Ele voltou da sua melhor roupa para ele. Né? Afinal, ele estava indo numa boda de casamento. O que é bodas? Alguém sabe o que é bodas? É aniversário do casamento, não é casamento. Ah, Jesus operou o mesmo milagre dele aqui num casamento. Está escrito aí, ó? Se alguém pôs casamento, é errado. Bodas é o que? Aniversário de casamento. Sim ou não? Estou errado? Estou errado ou estou certo? Alguém lembrou aí dos anos 80. Então, irmão, Jesus aquele. Então, os discípulos, eles olham, nós somos testemunhas oculares. Irmãos, ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Está aqui no meio da gente. Glória a Deus. Está aqui no meio da gente. Jesus está aqui, irmãos. Aleluia. Um minuto você glorificar Ele, porque Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, irmão. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real. Eu tenho visto pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. Não tem nenhuma dúvida que Jesus está aqui. Eu não posso vê-lo, mas posso sentir. Ele fez uma promessa e na promessa eu creio. Onde ele estivesse 2 ou 3, ele estaria no meio. Aqui na escola dominical tem mais que 1, tem mais que 2, tem mais que 4, mais que 5, mais que 6. Onde você estivesse no caminho de Emaús, de coração na presença de Jesus. Deus não é dinheiro, mas ele é real. Não está aqui fisicamente, irmão, mas eu sinto ele aqui no meio da gente. Eu não sei se agora no momento ele está aqui do lado do Marcão. Eu não sei se ele sentou aqui agora. Eu não sei se ele foi lá para trás, para perto do presbítero. Eu sei que ele está aqui nesse espaço. Porque ele disse aqui, onde eu estiver, todos reunidos ao detalhe. Em meu. Então, toda vez que eu me reúno no nome de Jesus, ele. Mas quando eu reúno para fazer fofoca do meu irmão, maldizer meu irmão, falar da vida além do meu irmão, Jesus está presente? Se ele não está presente, quem pode estar? O cão. É quem? O cão. Só o pastor Marcos, sabe? Ensina aí, Marcão. Aleluia, está forte, né, irmãos? Glória a Deus. Aula igual essa eu não encontro na internet, não, né? Aula igual essa eu não encontro na internet, não, amém? Glória a Deus.
Então João está dizendo, olha, ninguém contou para a gente. Vimos, ouvimos e tocamos. Já vem Jesus em alto mar, né? Insinuando. Ah lá, Jesus! Oh, quem garante que é Jesus? Não é só o Senhor mesmo. Me permite caminhar para o Senhor. Pode vir, Pedro, prontamente. Está achando que eu duvido alguma coisa? E foi mesmo. Ninguém mais conseguiu fazer essa proeza. Até a última vez que eu fui em Guarapari, eu tentei andar em cima da água lá, não deu certo. Glória a Deus. Não deu muito certo, não consegui. Amém? Tomé falou, você conhece tu mesmo? Mostra os caras, mostra aí. Mostra para mim. Mas Jesus fez o quê? Confere aí, Tomé, do seu jeito. É o meu ou não é ele? Nós vamos entrar na pneumatologia aqui. Amém? João 20, 27. Glória, Jesus está na casa. Amém. Glória, eu não gosto de usar esse termo, irmão, somente poder mexer com a emoção das pessoas. Tem pregador que gosta, né? De mexer com a emoção das pessoas. Bobeira é esse, irmão. Bobeira é esse, lá de ser criança. Lá de ser leviano, lá de ser infantil. Não precisa mexer com a emoção de ninguém, não. Porque o único que convence o homem da justiça, do juízo do pecado, é o Espírito Santo. Se a pessoa tiver que aceitar Jesus, pastor, vai aceitar mesmo. Aleluia. Com emoção, sem emoção. Aleluia. A emoção para Jesus Pedro é aquela que o Espírito Santo Deus provoca no coração do crente. Diga glória a Deus. 20 e 27. Amém. Chegando-se algum dos Deu ruim. seus, que diziam, não há haver ressurreição, perguntou. Ops. João 20, versículo 27. Você não está errado? Disse Tomé, pois aqui o Deus e vê as minhas mãos, e chega também a mão e põe do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Muito bem. Depois disse a Tomé, põe aqui, confere. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor mesmo. Veja que a presença do nome de Pilatos, um grande personagem, um protagonista da história, aparece também. Jesus não se relacionou com o Pôncio Pilatos, que era o chefe do rei ali, me parece. Pilatos, no credo dos apóstolos, e posiciona no acontecimento já aconteceu passado. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem, de uma personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Ou só entra para a história o humano. Só entra para a história o presbítero Pedro. Quem é carne. Quem é físico. Glória a Deus. Quem é materializado. Então Jesus entrou para a história da humanidade, irmãos. O verbo se fez carne. E habitou aonde, gente? Entre nós. E habita até nos dias de hoje. Fala, Carlos. Estou falando de, você está comentando aí sobre detalhe, né? Sim. Tem muitas pessoas falam, eu sou cristão e tal, tudo bem. Mas eu estava olhando aqui na palavra aqui, não mais seja incrédulo, mais crente. Ó. Então, eu tenho toda É o a 20, falar, 27? sou crente em Cristo. É o 20, 27? É o versículo que nós lemos? É isso mesmo, mais embaixo. Então não posso dizer com toda ousadia que eu sou crente em Cristo Jesus. Porque tem muitos aí que falam, não, a palavra certa é cristão. Mas Jesus falou para a promessa, seja crente, mas não incrédulo. Tem muito Então, cristão palavra, incrédulo. né? Podemos dizer que tem muito cristão que é incrédulo, que não acredita nos milagres da maravilha. Então, mas a palavra certa é crente. Eu sou Gostei. Bora lá? Vamos falar de pneumatologia. A palavra de Deus aí é João 20, 27, 28. Então não está errado a pessoa falar. Eu sou crente. Crente é aquele que crê. Você tem que ser cristão. Todos que crerem, são crentes. Crer é uma coisa. Poxa, eu estava crente. Um exemplo aqui. Eu estava crente que o ônibus passava aqui agora. Eu estava crendo. Tem uns que quer corrigir a gente, não, irmão. Eles são cristãos. Então, é isso. Não é pessoal do pau nem com os outros na igreja dele, né? Por isso que é bom você. Verdade.
Vamos lá, vamos fazer pneumatologia. O que é pneuma? Espírito, ar, amém? Uma crença herética. Quem não leu pode ler por obséquio. Dela sim. Você está valendo, né? Você passou a vez, né? Não, está valendo primeiro. Vamos lá. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Efeso, que era da cidade de Sirinho, do Ceta. No escrito do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse, ou seja, a primeira carta, segundo destacado de João, mas o Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docentrismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclareceu de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é Deus. João 4,3. Veja a gravidade dessa heresia. Pois Jesus não teve como corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Deixa eu chutar? Já foi bem entendido, já. João bateu em cima mesmo as igrejas docetas, ou seja, os enganadores, que de fato, sim, Jesus veio em carne, osso e espírito. Se ele não tivesse vindo em carne, não teria como ele morrer. Se ele não morreu, ele não vai ressuscitar. Se ele ressuscitar, não tem como ele ter salvação. Então foi direto. Então, para cumprir o lado dele, ele veio sim em carne e osso. E esses abençoados de vida de Belial estão invitando desde muito antes, dizendo que Jesus nunca viveu em carne. Ele é um espírito, só espírito. Só espírito. Muito bem. Então, irmãos, vamos falar de pneumatologia. Todo mundo sabe que quando aprende o básico de teologia, sabe que pneumatologia se refere a espírito. Lembrando que a palavra espírito também está ligada, atrelada aí à pessoa de Jesus, como também ao ser humano. O que é o espírito? O que é o espírito? É o que sai das nossas narinas. Espírito não é alma. Como se fosse a pontezinha ali. O camarada morre, o corpo dele vai para onde? A terra. Na terra. E o diabo comeu, não sei se a terra come alguém. A terra tem o poder de dissolver, de destruir, de tomar. Eu não sei se a terra come. Ó, gente, eu vi que esses olhos da terra um dia há de comer. A terra vai comer seus olhos? Vai ser o quê? Destruído, dissolvido. Mas a gente usa a terra tem o poder de dissolver, Tem muita coisa que a pessoa prescreve, né? Muita coisa que a pessoa não se taca aí, isso aí é a expressão. Com certeza. A terra vai de comer, a terra vai dissolver. É isso aí. Então o corpo ele volta de onde ele veio. A alma. Agora a alma sente dor. Você decide. Não come não, mas o bicho come. Verdade. Você pode ver que a alma, Só fica na a garganta. alma Está sente comendo Pastor aquilo. falando. A alma sente dor. Agora você imagina lá naquele grande risco, esse corpo que não se arrepender. Fogo arderá. Se você pôr o isqueiro assim, Deus me ninguém aguenta. Só se for uma caminha, né? Você imagina lá a pessoa do valor. Que é lá no ano. Nem imagina. Então o corpo ele volta para a terra, a alma se decide o destino dela que está na terra, e o espírito volta para Deus. A alma ela é eterna. O dia que você deixar de existir aqui na terra, você vai existir em algum outro lugar. Ou no céu ou no inferno. A alma é o nosso entendimento. Sim, é a nossa vivência, a nossa consciência. Nossa Que é consciência. Marcos, se não me engano, 9, 44, fala. Marcos 9, 44? Onde o bicho. Consciência. O pastor sempre pergunta para nós, 44, 48, tem. Abre o missionário lá, Martins. Consciência, Marcos 9. Marcos 9, quanto, pastor? 44, tem isso mesmo. Me ajuda, gente. Ah, Marcos 9, 44, 46, 48. Ah, sim, 44, meu pastor. Diz assim, ó, vou ler o 42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em minha melhor, lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho que fosse lançado no mar. E se a tua mão se escandalizar, corta, melhor entrar no reino do céu sem a mão, blá, blá.
onde o bicho não morre Isso. e o fogo não se apaga. 44. Logo 46. 46. Acho que repete a mesma coisa. Quando o bicho não morre. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. 45. Se o seu pé se escandalizar, corta melhor para entrar exposto em vida que tendo 2 pés. Serás lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Beleza, vamos falar do espírito. A pneumatologia, a união hipostática, é aquele estudo que faz entre a alma e o físico, o corpo humano e o lado espiritual. O que é essa união hipostática? Para a pessoa saber discernir o que é corpo, o que é espírito, o que é alma, o que é espiritual, o invisível. Mas todo mundo sabe. Então, essa palavra espírito, na pneumatologia, significa isso. Amém? Então, nessa época aqui, irmãos, em que o João sentiu a necessidade de alertar os seus fiéis, os membros da sua igreja, porque o Cerinto já andava ali com a sua comitiva, os seus adeptos, já ensinando o que? O docetismo. Então João escreveu o que? Não creais em todo espírito. Peraí, a pneumatologia, o pneuma. Amém? Espírito é pneuma. Esquece não. Todo obreiro tem que saber essa matéria básica da teologia. Amém? Então quando João escreve isso, por quê, irmãos? Infelizmente, existem pessoas daquela tese. Opa, onde tem Deus eu estou dentro. Lá o irmão, o Espírito revela para o irmão o CPF, identidade, título de eleitor, o renavão do seu carro, sua pontuação. Irmãos, não é bem assim. Nós sabemos de casos de pessoas que receberam o Espírito em sua casa, falando para não ir para a igreja mais, que agora podia ficar em casa. E o pastor aconselhou aquela pessoa que chama esse Espírito para orar. Quando a pessoa chamou esse Espírito para orar, o Espírito sumiu, desapareceu. Então, irmãos, infelizmente, pessoa que não frequenta a escola dominical e curso de doutrina corre um sério risco de sair acreditando em espíritos enganadores, que são o que? Os espíritos do anticristo, que já está solto na terra aí, presbítero Pedro, desde os tempos bíblicos. Veja só aqui, vamos voltar lá na leitura bíblica? Leitura bíblica, 1 João 4:2. 4:1, vai ensinar. Amados, não creais em todo espírito. Tem gente que crê em tudo quanto há. Vocês falam? Os antigos Eu acredito em tudo. em tudo. Já vi um monte de Abriu a igreja ali, eu estou lá. Abriu a igreja aqui, estou dentro. O fulano chamou para lá, tem alguma hora de revelação, não sei o quê. Gente, o diabo é um espírito quem ligar, nada, mas só engana quem não conhece. Fala, pastorzão. Pessoal, eu que ainda creio em Jesus Cristo e creio parecido. Sangue de Jesus. porque você acredita em tudo. Não, mas eu sou convertido, meu pastor. Você está começando a dar os meus passos. Ninguém ensinou para essa pessoa. Tá? Aí não pode. Já falou mais. Não aceito que ninguém fala da escurinha. Não aceito que ninguém fala mal da escurinha. Mas eu não converti, não, pastor. Diz o pregador está dizendo lá para a igreja ontem que o anticristo já está começando a fugir, de aparecer, se preparando para sair uma moeda. Ele está saindo uma moeda. Está balançando E essa moeda está ficando conhecida. Então os países que já estão assim, unindo, Brasil, China, então a igreja ficar ligada já. Então, atentos para o detalhe. Ele diz aqui, não creais em todo espírito. Ao Pedro, mas o Tomé. Alguém viu? O Tomé viu o espírito lá. Ele quis saber se era realmente Jesus. Ignorância dele, alguém vai contra ele. Peraí, Tomé já está ligado às palavras de Jesus para ele. Virou muito sem meu nome. Então, gente, que isso? Eu chego aqui enquanto vocês tudo acreditando, vão lá conferir. Minha palavrinha aqui já só cai um pouco de gás aí. Com certeza, Então, o Pedro viu, acho que era à noite, que Jesus estava lá no barco e tal, seu Pedro, vamos lá, Jesus. Ele falou, pai, deixa eu lá conferir para vocês, que é Jesus mesmo. Então, o Pedro, corajoso, foi lá perto, é Jesus mesmo, gente, pode vir. Então, irmãos, não creais em todo espírito. Qual é a forma que eu uso para poder discernir se um espírito é de Deus ou não? A resposta
resposta vem logo embaixo, né? Provai se os espíritos são de Deus. Irmãos, eu conheço o caso, Maria Geraldo também, lá da igreja do Corpo, não é coisa igual. Meninas que pulavam e sapateavam na mocidade. O pastor Álvaro com a mão na cabeça, acho que era ele, manifestou com demônios. E aí, irmão? Não, é língua estranha, é Jesus. Irmão, se você não tem discernimento, não diga nada. Amém? Não vai ficar chato você chegar lá, nem vai desviar. Irmão, você vai deixar uma pessoa enganada, possuída de demônios, né? Achando que está batizado no Espírito Santo. Não é qualquer um. Tem pode, irmão, estou vendo você falar ali no instante. Vamos fazer uma ação aqui, irmão? Seja inteligente, claro. Você não vai, você está com o Espírito do capeta no seu corpo, no Espírito Santo não. E você pode estar blasfemando. E ele fica quietinho, né? Quietinho. Então, o pastor, o líder, ele tem que saber conseguir discernir se é Espírito Santo ou se é Espírito maligno, irmão. Né? A pessoa fica estribuchando. E a gente é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito. Espera aí, irmão. O Espírito Santo manifesta. Irmãos, eu sei de casa, lá em Câncer, você trabalha lá. Irmãos, infelizmente, eu digo para vocês, claro que eu estava fazendo Natal, estava visitando a chave da igreja, eu vi, irmão, funcionários se manifestaram com espírito duvidoso. A pessoa caía no chão, ficava coxa, nem se debatia, mas tinha que falar, meu Deus. Aí depois o marido dela ia lá, orava, expulsava. Ué, não é o Espírito Santo? Você não expulsa o Espírito Santo, não é o Espírito Santo aí. Então, irmãos, não criais um conselho para vocês, alunos da EBD. Pastor, não fica acreditando em qualquer coisa, em qualquer espírito, não. Não que eu sou muito usado no dom de maravilhas. Eu sou muito usado no dom de cura divina. É nada. Aleluia. Glória a Deus. Batismo do Espírito Santo, presbítero. Tem que ter confirmação de que ele tem discernimento. Aí, como é que você disse? Ele mesmo já responde aqui, né? Fala. Sim, eu estou observando. Deus revelou o pastor lá e chamou o cara. Era um casal. Aí ele pregou algo para o cara, e Deus está dando livramento, ele está de coisa, e tinha que tomar uma decisão de Deus. Então foi tudo confirmado. Mas quando o pastor foi orar, meu filho, você acredita que o demônio manifestou na mulher do cara? Estava escondidinho, estava quietinho. Maloca mesmo. E começou a ficar vendo os outros caíram lá, fugindo, o demônio estava quietinho no corpo da mulher. Está vendo? Se não tem ninguém ali com. Não, o cara estava ligado. O negócio errado. Um casal, Você sente? Né? Irmão, não tem medo de escandalizar. Tem medo dessa alma morrer possuída. Né? Ah, mas tadinha, jovem, faça o quê? Vai ficar triste, vai voltar. Irmão, pelo menos você não vai ter que dar conta do sangue. Você está vendo? A pessoa está pulando com o espírito maligno, estribuchando, virando lá para trás, com comportamentos estranhos, quebrando tudo. Já se liga. Uma pessoa aqui na secretaria, aqui no correio, irmão, vou orar para você, eu estou sentindo o coração. Toda aquela historinha inteligente, entendeu? Ajuda as pessoas a se libertarem. Não deixa ela enganada, não. Amém? Vamos lá. Então, mas não criais qualquer espírito, provai se os espíritos são de Deus. Porque já o que? Muitos. Naquela época, em Éfeso, o João já estava dizendo, pastor Marcos, que já tinha muitos o quê? Falsos profetas. Eram os mercenários, eram os judaizantes, os falsos irmãos, né? Que chegavam para o quê? Despregar, pastor Pedro, presídio, porque eles ensinavam com muita luta. Então, eles pagavam preço para poder ensinar a igreja. Aí vinha um falso profeta e simplesmente pegava e tirava tudo sem seguro. Coisa triste é isso. Era das Assembleias de Deus que estavam mais cheias, mas os judaizantes, infelizmente, superam. Verdade ou não é? Porque o pessoal quer saber de que movimento e não palavra. Foram ensinados de maneira equivocada, assim, desde o início da fé. Ó, o culto melhor de sexta-feira, o culto melhor de domingo à noite. Foram ensinados, a história do Miguel é chata, é enjoado. Aí, irmão, foram crescendo. Ensinamento a gente dorme.
É bobeira, isso é mais dos membros lá, não tem necessidade de você ir lá não. Eu já sei bastante. Já leu. Né? Deixa mais pra frente, você não é membro ainda. Eu já sei. São os judaizantes. Você não é membro da igreja, você precisa participar do Espírito da Cristo, engraçado isso. Né? Você estuda em casa mesmo. Aproveite você ir pra feira, almoçar com sua família no domingo. Aproveite você dormir até mais tarde. Aproveite você fazer um puxadinho. Aproveite você adiantar seu dia lá para as coisas. Irmão, pera aí, você judaizante, ao vir a casaca, né? Então, irmãos, naquela época existiam que muitos. Se naquela época, pastor Marcos, existiam muitos, e hoje? E hoje, evangelista? Naquela época tinha muitos. E hoje? Milhares, bem colocado, gostei, gente. Milhares. Amém? Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, não só em Éfeso, mas no mundo inteiro. Nisto conhecereis, ao versículo 2, quem está acompanhando isso? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Né? Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Simples, fácil, indescomplicado. O Espírito apareceu para você lá. E aí, Espírito? Jesus veio em carne ou veio em Espírito? Veio em Espírito. Você não é de Deus, não. Sai, demônio, em nome de Jesus. Se ele falar, Jesus vem em Espírito, Jesus vem em carne, desculpe, eu contrario. Jesus vem em carne, é de Deus. Aí quem trabalha na mesa branca, é dele. Lá, Espírito. Não faço não, ajuda eu. Meu Deus, irmão, por favor, não balança o pé. Então alguém talvez não me ver. Ó. Posso soltar? Quem? Ah, meu Deus. Então, irmãos, é fácil de discernir. Falou que veio no Espírito, não é de Deus. Falou que veio em carne, é de Deus. Alguma dúvida? Como é que eu sei, por exemplo, Pedro, que o Espírito é de Deus ou não? Quando ele fala que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne, é de Deus. Falou que o Espírito, pela forma. Vamos lá? Vamos mostrar que eu vou dar algo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Então, os evangelhos, vamos lá, tópico 3. Quem não leu pode ler? Maria João. Maria João, participa. Tópico 3. Pode ler e explanar. De pé. Isso, como essas heresias se revelam. Tópico 3. Tópico 3. Todo mundo achou, irmão? Tópico 3? O nascimento virginal de Jesus. Movimento que nega o nascimento virginal de Jesus. Como o nome, a igreja da unificação ensina que ele não foi gerado pelo o Espírito Santo. Nega a concepção e o nascimento virginal de Jesus. É uma das marcas deste movimento, é o ensino moderno de Cerito, Deus seguidores, a Bíblia anuncia da até nós
Muito bem, mãe do pastor. Muito bem. Obrigado. Então vamos lá. Então, gente, olha para cá. Em nome de Jesus. Quem são os docetas hoje? Quem são os docetas hoje, evangelista? Está escrito aí. Quem são os docetas? Leia o primeiro parágrafo aí. Isso. Quem são os docetas? Tópico 3.1. Legal mesmo. Tópico 3, página 22. Isso, ponto 1. Não. Tá, vou te explicar. Quem são os docetas hoje? São os mormons e essa igreja da unificação. Que negam. O liberalismo hoje aí, não tem nada a ver. Está chegando no meio dessa. Que eles negam que Jesus não nasceu de modo virginal, de modo de uma moça pura. Eles não acreditam nisso, né? Que Jesus nasceu de modo virginal, uma moça pura. Mas a Bíblia nos ensina totalmente o contrário, pastor Marcos. O senhor acredita, pastor Marcos, que uma moça pura, intacta, do jeito que saiu da barriga da mãe, pode engravidar? Mas engravidou. E aí? É fruto, né? É fruto do Espírito Santo. Vamos lá? Mostrar que ele não é da terra. Se tivesse nascido na terra, ele não seria do céu. Justamente, não teve participação do sêmen ou do homem. Vamos lá, Lucas 1,35. Não teve participação do homem, né? Então Maria estava lá desposada. Lucas. É a criação do próprio Deus. Do próprio Deus, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 1,35. Ele diz aí. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti quem? O Espírito Santo. Glória a Deus. Então quem desceu sobre Maria? O Espírito Santo. Próprio Espírito Santo. Um ser, Aninha, um ser angelical chegou lá, se apresentou diante dela e falou: olha, eu vim cá te trazer uma mensagem. Que mensagem? Eu vim cá te avisar que vai descer o Espírito Santo sobre a sua vida, moça. E você vai gerar o Salvador da humanidade. Você vai gerar no seu ventre, você é a única, você é a predileta. Glória a Deus. Aleluia. Em quem é o... Ele vai dizer lá: salve a agraciada, né? É o Ave Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco, bendita é vós entre as mulheres. Glória a Deus. Bendito é o fruto de quê? Do seu ventre. Porque o que está sendo gerado dentro de você não provém do homem, pastor Marcos, mas provém do próprio Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Como é que alguém pode chegar aqui e pregar esse besterol, essas meias, e falar: olha, Jesus não nasceu de uma virgem, ela estava noiva, presbítero, ela estava se preparando para se casar, glória a Deus, estava de aliança, era uma moça muito respeitada diante da sociedade, da região. Oi? Não era não pedaço de cipó, aliança que nem existia. Vamos lá, tinha um sinal lá no dedo, lá, né? A aliança fez ensinar para os argentinos também, né? Que coloca aqui que tem uma veia que liga o coração. Né? Então, ela estava ali se preparando para o seu casamento, que ia acontecer dias para frente, posteriores. Agora, de repente, ela aparece embarrigada, grávida, gestante. E aí, como explicar isso, irmãos? Ô, Mário, o que o José fez? Ainda bem que pode aparecer. José, aí você se correr, dá ruim para você. Ele deixou ficar mudo. Não, comum não, Zacarias ficou mudo. Zacarias. Mas falou que aqui era o José. Então veja só, ele aqui, ó, 1,35 nós estávamos vendo, irmão. 1,35, cadê o filho? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Salmo 91, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Diga glória a Deus, irmãos. Aleluia. Ela estava debaixo de uma proteção celestial. Ô glória. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Quando o Espírito começa a revelar a gente.
Aleluia. Sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, que vai nascer, será chamado o quê? Filho de José. Isso mesmo? Mas se o anjo não parece para José, esclarece para José, não é no desespero. Não, que era Jesus. Não, será chamado filho de quem? Do próprio Deus, o Altíssimo. Eita glória, que ensinamento, irmãos. Como é bom aprender a palavra. Agora vem a turma dos louros aí, né? Dizendo pra gente que ele não nasceu de uma virgem. Ô, pera aí, hoje nós temos, né? Chama, Jolie, inseminação? Inseminação mesmo? Inseminação faz na vaca, né? Não, é a inseminação humana também. Direto no óvulo. Congela o sêmen. Isso. Introduz ele. Isso, também é a mesma coisa. Inseminação oficial também. É oficial, porque não é completada nem nada. Tem que se inseminar diretamente no lugar. É uma injeção dada. Hoje teremos essa desculpa aí, né? Essa testificação. Mas na época não existia inseminação. Ou acreditar que não existia. Se chegasse a pegar, mas quem nasceu de um homem? Ah, mas ele era Deus? Sim. Tinha habilidade de poder. Então o pai dele era Deus, então. De todo jeito. Então veja só. Então a Bíblia revela que aquela menina pura, aquela menina que nunca tinha tido contato sexual com homem algum, glória a Deus, aparece gestante do nada, no de repente. Glória a Deus, somente José e Maria sabiam, né? Sabe? Somente a família dele, sabe o mistério. Claro, não sabe divulgando. O Espírito Santo, ô menino, falou com o juiz, né? De corpo. Né? Ele falou assim, contou tudo. Aí só com os parentes mesmo, igual a irmã dela, o João Batista. O João Batista, esse cara, Deus estava também. Então, não sabia, né? Só os familiares, nada assim, ficar explanando todo mundo, não. Nem tudo você deve sair contando no bairro todo, tudo é só uma pessoa tratada. Nem todo mundo gosta do seu valor. Justamente. Então ela está ele agora grávida e ela tinha que, poxa, eu vou trazer ao mundo um Deus. A responsabilidade. Vou criar nos meus braços um menino Deus, né? Uma criança, imagina aquela criança transformar. Existia um Deus dentro daquela criança. Glória a Deus. Já é uma responsabilidade muito grande a gente ser pai de um ano aqui na terra, mas não ser pai e mãe de um Deus. E aí? Não podia ter um descuido. É forte, já não é, Marcos Ney? Aleluia. Glórias a Deus. Então, isso eu chamo, irmão, sabe de quê? Milagres. Milagres. Vai, pastor Carlos. Milagres. Milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Aleluia. Quanto à morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu. E agora? Agora os discípulos estão perdidos. E agora? Agora Pedro nessa posição. Nota de falecimento. Com muito pesar, Maria e seus discípulos do mestre, comunicam o falecimento de Jesus Cristo de Nazaré. O corpo sendo velado na casa do discípulo Pedro. Outro João, na mais chegada, será sepultado na caverna, no papel. E agora, Jesus morreu. Aleluia. Quantos creem na morte de Jesus? O que seria da gente hoje, irmão, se Jesus não tivesse morrido? Pastor Carlos dormiu também. O que eu pregaria hoje? O que eu pregaria hoje? Pregar o quê? Cantar o quê? Vamos lá? O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, olha aqui, irmãos, piada, hein? É uma piada. Já vai, Rosinha?
Então tá bom, vai na paz, Deus abençoe, até logo mais, permitido Jesus. Amém? O cara leva a cabeça. O cara chegar aqui, ele foi rebatizado, ele vai ser rebatizado. Amém? Olha só, uma piada aqui pra gente. Vocês querem que eu leia ou vocês querem que eu leia? Vou ler para vocês, ó. Heresiarco Gnóstico, do Egito, Basílides, olha o nome do cara, Basílides, negava a crucificação de Jesus. Deus querido, dizia que Simão, o Cirineu, ó, transfigurou-se, como é engraçado, um homem transfigurado, e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma trama, de uma simulação. Alcorão 4157. Nas notas explicativas, no rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, os muçulmanos vão na doutrina desse Basílides. O que eles pregam? Não, Jesus não morreu não. Não é bem essa história não. Deixa eu contar para vocês a história dele. O Simão, o Cirineu, né, foi no lugar dele, se passou por ele, e Jesus só assistiu. Ô, vamos, pelo amor de Deus, dá para acreditar numa história dessa? Mas aí você vai por objeção. Antes de ser crucificado, ele passava por aquele açoite, ele tinha encarregado a cruz. Não é que ele passou por tudo isso aí no lugar dele? Não aguentava não. Não aguentava não. Aquele ator não aguentou fazer assim. Ou ele fez todo o negócio, não sei, eu vou sofrer no início aqui, vou tomar chicotada por você aqui, vou sofrer, eu vou carregar, vai chegar na hora, você troca comigo, quase morto já, ele não vê diferença, ele não dizer não, o cara é lisinho, bonitinho não. Então esse Basílides, irmão, prega isso, meu filho, que Jesus não morreu crucificado, foi o Simão Cirineu. Não acreditamos nisso, por quê? O que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 3 e 4, evangelista, por favor. 15, 3, versículo 4. Então eles acreditam que esse Simão Cirineu, pastor Carlos, ele transfigurou, se transformou lá na pessoa de Jesus, e Jesus apenas assistiu a drama ali, a cena. 15, né? 15, 3, lembra mais. Lê na tradução de hoje. Isso, Coríntios 15, 3 e 4. Eu passei para você o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. 4, versículo 4. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Amém. Então nós temos base bíblica aí dizendo que Jesus realmente foi ele mesmo, em carne e osso, foi lá e enfrentou toda essa luta, todo esse ardor, todo esse sofrimento. Não teve Simão Cirineu, não teve sósia, porque aquilo não era teatro, irmãos. Foi de verdade. Amém. Ele suportou o sol quente, né? Ele chegou a suar gotas de sangue. Gente, pera, o sol está quente, tá, irmãos? Vai dar 10 horas mais manhã. Todo mundo procurando sombra. Ele também queria uma sombra. Só tinha sol do Todo-Poderoso. Ele vai ali carregando aquela cruz nas costas dele, ainda levando lampada, de chicote, parece que eu vi o evangelista pregar aqui, que tinha ponta de ossos de 18 centímetros, né? Que batia e rasgava a carne. Glória a Deus. Pois ele colocava em cima uma cruz maior do que ele, que foi feita para ele. Alguém vai pegar um martelo e prego, pastor Pedro, e bater, como se estivesse batendo em cima de uma madeira. Ele só gemia, ai, né?
ele vai sentir sede, vai pedir água. Eles vão lá achar aquela esponja de vinagre e passar na boca dele. Tamanha foi a judiação que fizeram com essa. Muita gente aí que prefere o nome de Jesus. Que tema bom pregar hoje à noite? Falar sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Ele assistindo lá de cima, assistindo a mãe dele embaixo, os discípulos, o irmão dele, comparando todo aquele sofrimento dele. Ele diz, Pai, se for possível, passa de mim, meu querido, esse cara sem sofrimento. Não estou aguentando, não estou suportando, o sol estava escaldante, o sol estava quente, estava morrendo de asfixiado. Imagina você, quem o pastor fez de guerra? Eu vi que o pastor, o irmão, quem fez de guerra? O pastor não vai não. Lá você vai ver, tem a prova da resistência. Quanto tempo você precisa ficar assim, irmão? E aí? Lá a gente treina a prova da resistência, ficar lá fazendo assim, para treinar, carregar a prancha. Irmão, às vezes vai vir, e aí, vai acabar mais não? Chega, não, fica mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas está doendo meu braço, e ele ali, irmão, sol escalando, 40 graus, suor pelo sangue. Mas tudo isso, porque nós tínhamos que ser salvos. Aleluia, oh glória a Deus, isso é tremendo, irmãos. Quando você lê essa parte da história, presbítero, você tem vontade de chorar em cima da Bíblia. Você tem vontade de chorar, a parte que mais comove. As pessoas falam, tá vendo? A costa dele vai cerando. Não vai nem imaginar. Está aprendendo aí, Marcão? Então, evangelista aí para nós, a confirmação histórica. Evangelista? Meu Marcão é Pedro, Marcão. Marcão leu, tá? Vai, Marcão. Marquinhos, vai, Marquinhos. Confirmação histórica. Isso, vai, manda abraço aí, irmãos. Eu quero tomar café, não sei se vocês querem, mas eu quero. Confirmação histórica. A confirmação bíblica é a história da proposta de Jesus, é fato incontestável. Os historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e ordenou que crucificassem os que havia amado durante a sua vida, e não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu aquele de quem levam o nome de Cristo, que foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos, e a Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo como muito infalível. Provas. Amém. Deixa eu estudar. Amém. Vamos lá, confirmação histórica. Confirmação bíblica e história da morte de Jesus é um fato que é incontestável. O que é um fato incontestável? Não tem outra jeito, é o único jeito. Não tem como você refutar, não tem como você desmentir, provar o contrário. Realmente ele morreu por nós. Glória a Deus. Historiadores não cristãos, atenção para o não cristão, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, diz: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelos procuradores Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então nós temos aqui três teses aqui.
do Tácito, não é o nome aí, meu Deus? Tácito, do Flávio Joséfo e o outro historiador químico, historiador cristão, Juliano Romano, que querem que desmentir a Bíblia, mas a Bíblia você nunca vai conseguir mentir. Realmente, isso foi levado na cruz do Calvário e morreu por todos nós. É fato, é bíblico, tem provas. Pessoas estiveram lá e viram. Glória a Deus. E eu creio, porque deixou escrito, registrado. Porque toda a história se perde ao longo do tempo. Mas essa aqui, irmãos, quantos anos tem que a Bíblia foi escrita, Evangelista? Uns 1.000, 2.000? 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Está aí até hoje. Houve livros e mais livros, sumiram, desapareceram das prateleiras, das livrarias. Mas a Bíblia continua, porque ela é divinamente inspirada. Por isso eu amo ler a Bíblia. Às vezes eu entro madrugada dentro, gente, lendo a Bíblia. Não dá vontade de parar. Eu falo, agora eu vou estudar só 1 hora só. Eu chego em casa, 8 horas, 9 horas, estudar só um pouquinho. Depois eu deixo para jantar. Não penso, não deu 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Irmão, não dá vontade, pastor Gado, de parar. Quanto mais eu leio, presbítero, mais eu quero. Gente, como é bom estudar a Bíblia, né? É só um versículozinho. É igual você está aqui você pega deixa eu ver o telefone do fulano aqui. Não pensa não, você está lá no Instagram, no Facebook, né? Está lá no TikTok, tem outra. Rapaz, você não ia só ver o número do telefone. O que eu vim fazer no telefone mesmo? A Bíblia é assim, você começa a ler e dá vontade. Hoje nós temos disponível aqui as Bíblias em áudio. Né? Eu não quero ler, eu vou o quê? Ouvir. Porque bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Né? Porque quando você ouve, é mais fácil você aprender, você guardar. Né? Quando você está lendo, às vezes pode ter um sono, devido ao cansaço, interter, né? Você impede, às vezes dá sono, mas quando você ouve, fica mais fácil, você fica mais atento às palavras. Então, irmãos, ouça a palavra, leia a palavra, pregue a palavra, inste a pregar a palavra, tempo e fora de tempo. Amém? Te ajudou essa lição? Te ajudou, pastor? Ajudou você? Ajudou você, pastor? Então você hoje se tornou um apologeta, um defensor da Bíblia Sagrada. Eu acho que semana que vem tem mais uma aula, né? Hoje é dia quanto hoje? Hoje é dia 19, né? Semana que vem é reunião. Né? É isso, 26. Semana que vem não teremos. Então vai ser no dia 20, domingo 26, segundo 27, terça 28. Amém, irmãos? Estude a sua revista. Durante o almoço. Vai ser muito importante também. Vai ser Deus e Deus triuno. Amém? Estude a sua revista. Estude a sua revista. Assista vídeos lá na sua casa. Tem vídeos maravilhosos no YouTube lá de pessoas renomadas, doutorados, que ensinam muito melhor que a gente aqui. Né? Traga suas ideias para a gente. Convide mais um irmão. Ah, eu não vou lá para o auxiliar do Orlinho, não vou lá para isso. Irmão, não se preocupar comigo não, porque eu estou bem. Fala que eu estou de pé, aqui esperando ele. Mas às vezes tem gente que não vem e fala, poxa, o que é isso? A palavra que dá lá é muito dura, ofensiva, tá? Eu não vou lá para ouvir. Fala que ele está perdendo, faça propaganda, irmão, na nossa escola, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos entregar o propósito. Maria já está na frente, lá, Aninha, já estou indo andando. Toma a frente aqui. Entregar o propósito, né, irmão? Está todo mundo no propósito? Agora vamos para o outro propósito. Vamos para os pés, irmão, joelho, isso aí. Guarda comigo. Vai lá, pode lá. Solta a voz. Senhor, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti o Pai nosso Deus, faz um propósito, o Senhor sabe qual é o propósito de cada um. Receba na glória, Pai, não tira a mão sobre a tua mão. Deus salvar o café, se queremos tomar, em nome de Jesus, e Senhor, na glória, Deus abençoar a nossa obediência, Senhor. Amado, está aqui os irmãos e as irmãs, obreiros, eu conto com os obreiros mesmo na casa.
Deus, que Ele trabalhe o coração entre nós, Deus. Tira, Pai, toda antipatia, teimosia, Senhor. Em nome de Jesus, toda frieza. Deus, nós queremos um avivamento com palavras, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa ao longo deste domingo. Leva paz segurando nossos lares. Nos deixa um domingo abençoado com a presença. Abençoa quem vai evangelizar nas ruas, quem vai fazer culto ao livro, quem vai visitar as cadeias, hospitais. Abençoa, meu Deus, seja com teus filhos. Guarda a sua entrada, a sua saída, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando, te guiando, hoje e sempre, amém, graças a Deus, aleluia.